Olha, muita violência, né? Muita violência. Enfim, trazendo o Felipe aqui, acho que agora dá. Agora sim, agora Felipe já está com a gente aqui, não é, Felipe? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, olha Felipe. Que maravilha. Bom dia, meu povo da Rádio Jornal Universidade. Olha que beleza. Mayra, Adalberto e Borges. Estava com saudade de falar esses nomes. E nossos ouvintes, claro. Estávamos com saudade também, claro, Felipe. Sempre tem um feriadão assim, né? A gente fica nesse hiato desse contato que a gente tem diário aqui, né? O canto dos pássaros também, que são importantíssimos aqui para a gente, as análises políticas. E só lembrando, né? Mara Nogueira fez aqui a sua previsão de placar para o jogo do Brasil e acabou acertando, né, isso, Mayra? 2-1. Pois é, 2-1, acertei, viu, Felipe? Eu não sei se você colocou também 2-1. 2-1, claro, eu falei para você. Eu e Dona Silvana. Eu e Dona Silvana também colocou. Só não gostei que não fizeram bolão de dinheiro, né? Mas o resto, né? É uma pena. Mas olha, que feriado danado, né, rapaz? Vocês descansaram? Pois é. Adalberto, sim, eu trabalhei. É isso aí. A gente viu nessa agitação, né, que a política ela não para de jeito nenhum, de forma alguma. E Felipe, falando aqui, trazendo a análise política, falando sobre Eduardo Braide, né, atacando adversários, é isso que está acontecendo, né? Não, é o seguinte, aí é uma leitura de estratégia de marketing, né? Você, quando está em primeiro lugar, que ninguém está consolidado em nada nesta vida, né? Muito menos numa eleição que se ganha no último momento, porque nós temos que lembrar que invariavelmente, a grande maioria dos eleitores já não chega ali para votar sabendo em quem vai votar. Decide nas últimas 48, 24 horas, às vezes quando pega um santinho ali no chão, na porta, né? Para decidir. A questão é que o Eduardo Braide, que hoje ainda está na frente pelas pesquisas internas que nós temos, lançou a sua vice, né, bem antecipadamente para consolidar o seu voto na região tocantina. Ainda não vimos esse fenômeno, né? Me parece que não agregou muito ainda, mas pode ser uma estratégia a longo prazo. Então, temos que esperar e respeitar os estrategistas, porque ninguém está na posição que Eduardo está, ou qualquer outro político que esteja disputando essa eleição para o governo, se não souber o que está fazendo, não é verdade? Agora, a questão é que ele começou uma estratégia não muito interessante, de lançar com antecedência, de lançar sem consultar as pessoas. Na verdade, me parece que a vice dele lá na região tocantina não representa muito a região tocantina, representa um segmento empresarial e isso começa a ser cobrado. E agora o Orleans parece que vai realmente, pela confirmação, né, que nós temos de bastidores, caminhar junto, né, porque um homem do tamanho de Edivaldo Holanda não se lança. Um homem que foi prefeito 2 vezes de São Luís, foi deputado federal, foi vereador, ele não se lança uma pessoa dessa. Na verdade, se caminha junto com uma pessoa dessa, porque não é um convite, é um acordo que eles têm, né? Então, assim, ele chega agregando. E me parece que, ao mesmo tempo que teve um impacto muito forte a presença do Edivaldo Holanda, ex-prefeito de São Luís, os estrategistas do Braide, ou o próprio Braide, porque todos dizem que Braide é Braide, né? Braide, ele vai pela cabeça dele. Mas ele resolveu atacar os adversários, leia-se a gestão de Carlos Brandão. E quando você abre um flanco para ficar apontando o dedo, né, naquilo que as pessoas não fizeram
ou teve algum problema, que a obra não ficou bem feita, você permite que as pessoas avaliem também a sua gestão. E o Eduardo Braide, só o que ele tem de consistente são um mandato e meio como prefeito de São Luís, que é muito bem avaliado. Mas agora ele permitiu que também se analisasse as suas ações, as suas obras, principalmente obras, porque me parece que o Eduardo, se tem, não mostrou ainda nenhum processo de política pública, né? Muita obra. Ele é um tocador de obra, é verdade. É perigoso, é perigoso. Então, tem que se pensar muito, né? Quem está ao lado, tem que se pensar muito em conversar com as pessoas de cada região, entender o respeito que tem que se ter por gestão. Não há discussão sobre a gestão de Carlos Brandão. Carlos Brandão diariamente inaugura 5 obras pelo Maranhão, não é em São Luís só, é pelo Maranhão. Então tem que se entender que ele é muito bem avaliado. E meteu o dedo na tomada logo de quem? De Carlos Brandão, que é sertanejo, zangado e não leva desaforo para casa, meu caro Adalberto. Felipe, ainda sobre o impacto da escolha de Edivaldo como vice, o que você traz para a gente? Olha, eu não vi uma pessoa, eu não vi um especialista, eu não vi um jornalista, ninguém. Pelo mais que tentasse criar o fato, ou algum envolto, como a gente diz, negativo, quando se analisa a pessoa, né, do Edivaldo, se identifica a primeira característica, a simplicidade dele, o poder de encanto que ele tem. Eu posso lhe falar o seguinte, eu estive na campanha do Edivaldo, de vereador, de deputado, acompanhando, de prefeito e tudo mais. Havia um fato muito interessante, que se chegava nos bairros, né, e quem gosta de fotografia como eu, e quem faz fotografia ou fazia fotografia como eu, consegue captar isso. O bairro estava quieto, o Edivaldo chegava. Pelo mais que o oba-oba fizesse barulho, mas na hora que ele saía caminhando sozinho, com o pessoal todo atrás dele, ele abria aquele sorriso de criança dele, era um negócio fantástico. A população vinha para receber. E até hoje o Edivaldo, nas redes sociais, qual é a campanha dele? Ir visitar as pessoas, conversar com as pessoas, perguntar se a obra serviu para alguma coisa. Então, não há como discutir a pessoa de Edivaldo Holanda. Pode-se discutir o político, mas foi um político que saiu com quase 70%, né, de aproveitamento da sua gestão junto à população e nenhum escândalo de corrupção, meu caro Adalberto. É isso aí, lembro bem, Felipe, desse carisma, né, que Edivaldo sempre exerceu, né, desde o início ali da sua carreira política, né, como vereador, teve uma passagem meteórica por lá e, enfim, já foi logo para ser deputado, né, e depois prefeito. É isso aí. Falando agora sobre outro prefeito, né, Fred Campos, também sobre Iracema Vale e Maédia Campos. Olha, eu quero lembrar uma coisa que nós aqui, por 2 vezes ou mais, perguntamos ao Duarte Júnior onde é que estava todo esse fenômeno de voto dele, né, que não tivesse um alicerce, né, de políticos experientes, de estruturas financeiras com poder de alavancar a campanha dele. O Duarte Júnior jogou nos ventos, né, a sua campanha de deputado federal para entrar numa aventura de senador. Ainda não mostrou como é que ele vai fazer isso. Só que ninguém fica esperando a boa vontade. E vamos registrar, o Fred Campos, sim, registrou que o deputado federal dele era o Duarte, quando todos nós sabemos que a vontade dele era estar junto com a Iracema Vale.
E o que ele fez? Nada mais interessante. Um dos maiores redutos políticos do Maranhão é Paços do Lumiar, se eu não me engano, é quinto ou sexto. Então, tem que se levar em conta disso. Ninguém vai ficar esperando o Duarte. E, mais do que rápido, se juntou Fred Campos, o Duarte e a esposa e fizeram uma chapa imbatível. Imbatível. É muito difícil nós acreditarmos que a esposa do Fred não vai ser eleita deputada estadual com uma votação muito grande, não só aqui na ilha, mas pelo Maranhão, como também indiscutível que a baixinha, né, a Iracema Vale, que é terrível, né, não pode ser a mais votada deputada federal, como foi a mais votada deputada estadual na última eleição, meu caro Adalberto. É isso aí, Felipe. Mudando de assunto, Felipe, trazer informações sobre injúria e racismo, né? Olha, Calvé Filho não está bem não, viu? Ele é evangélico, com todo respeito aos evangélicos, ele precisa de muitas orações, de muitas, não é pouca, não. É muitas orações. Este rapaz perdeu o prumo quando era prefeito, né? E nada inteligente a sua gestão, principalmente numa coisa que nós estamos falando agora, do Braide, do Edivaldo, então, relação com as pessoas. Você tem que entender que você não é o líder, você não é o dono de ninguém. Você é, no máximo, uma pessoa que pode servir a uma população. Quando o político perde essa essência, esse básico de convivência, entendeu? Acontece o que aconteceu com esse rapaz. Desrespeitou uma pessoa, um líder quilombola, um homem simples, né? E a justiça não teve pena, né? Simplesmente o condenou por injúria e o afastou da vida política. Bom, vai ter recursos? Vai ter recursos, mas ele vai ficar perdendo tempo da vida política dele, respondendo o processo, tentando reverter. E isso não é bom para nenhum político, principalmente um político jovem, que chegou muito rápido ao poder. Vamos ver o que vai dar. Mas será que serviu a lição? Será que ele conseguiu entender que o respeito às pessoas é simplesmente perfeito? Eu acredito que não. Mas que sirva de exemplo para os outros, então, meu caro Adalberto. Preconceito religioso, né? A gente está cada dia mais vendo esse tipo de coisa acontecendo, né? Imagens aí pelas redes sociais, inclusive de polícia atuando diretamente dentro de terreiros, né? Tem a liberdade de expressão religiosa, né? E trazendo ali uma violência, né, contra outras pessoas só pelo fato de terem uma religião diferente. Enfim, isso é uma coisa abominável. Mas, Felipe, tem muita gente queimando a largada para a campanha. A campanha de rua já está rolando aqui no Maranhão. O TRE está sabendo disso, Felipe? Sabe. Eu quero só saber se os nossos juízes, né, de fato, ou dos temporários que estão lá, vão tomar alguma atitude, porque se eles deixarem esse oba-oba, não tem problema nenhum. Os outros candidatos, Felipe, Camarão, Orleans, vão sair de dentro de lugares reservados, como a lei permite para este período pré-eleitoral, e vão botar suas bandeiras na rua, né? Vão fazer seus arrastões. E eu acho que não seria bom para o Braide e para o Fufuca. A questão é que o Fufuca se juntou com a prefeita de Santo Antônio dos Lopes, né? E resolveram fazer um oba-oba com um monte de políticos, ex-prefeitos e vereadores das regiões ao lado,
né? Teve até uma brincadeira lá em Santo Antônio dos Lopes, que o pessoal diz assim, consiga identificar alguém de Santo Antônio dos Lopes na passeata do Fufuca e do Braide, porque diz que todo mundo veio de fora para fazer volume. Mas a questão é que é ilegal, não adianta dizer que não é. Ou mudou a regra e eu preciso voltar a estudar a regra eleitoral. Eu consultei 2 juristas, né, especializados na justiça eleitoral, e eles acharam até graça, né, porque simplesmente é um desafio contra o TRE e o TSE. Com a palavra, o TRE e o TSE sobre isto. Pode, meu caro Adalberto? Pode, Arnaldo? Não sei, acho que não, né? Mas vamos embora ver aí, como você está falando, né? Ver essas evoluções aí. Olha, e por falar em evolução, né? Em manifestações, Michele Bolsonaro está na boca do povo aí, né? Depois desse vídeo. E Alcolumbre também, né? Alcolumbre insiste também em não sair desse noticiário, né? Então, Felipe, qual o cruzamento, né, de jogadas entre Michele e Davi? Olha, vou te dizer aqui uma coisa, o Flávio Bolsonaro e os irmãos, né, se arrebentaram com essa moça, né? Essa moça, ela nunca provou que ela tem voto, né? O voto que ela tem hoje é dela, mas que ela tem uma onda de fenômeno no segmento feminino e no segmento religioso, isso aí é indiscutível, né? Ela consegue encantar, sem dúvida nenhuma. E ela foi lá e disse, olha, vamos me respeitar, né, bando de menino, nunca teve uma convivência sadia, a gente sabe que o Bolsonaro nunca soube dar a educação certa de respeito aos filhos, né? O Bolsonaro nunca respeitou as mulheres, o Bolsonaro nunca respeitou os jornalistas, não é verdade? Mas o Bolsonaro despertou um ódio neste país que nós não reconhecíamos, mas existia. E ela agora, o presidente do PL, ela era presidente do PL mulher, mas o presidente do PL chamou ela para apaziguar. O máximo que ele conseguiu, né, foi um sorriso dela para a fotografia, porque foi fechada a reunião, e ela disse que não tinha problema nenhum, que ela ia cuidar do marido dela, e nesse momento, o Jair Bolsonaro, nesse momento, está precisando de ajuda, porque a saúde dele exige essa questão. Ou seja, a Michele não apoia o Flávio Bolsonaro, a Michele não assina embaixo. E vamos dizer que ela já desistiu de ser senadora por Brasília? Não, mas que ela botou o Flávio no lugar comum, colocou. Ou seja, problema deles agora, não é mais problema dela. Ela foi inteligentíssima, ela soube entrar e soube sair. Agora que consigam trazê-la de volta, porque a partir de hoje as reações vão ser terríveis. E a mesma coisa é o Alcolumbre, né? Que se deslumbrou na cadeira de presidente do Senado, sou mais poderoso que o presidente da República, sou mais poderoso que os ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o presidente da Câmara, né, dos deputados, correu de raia, já recuou. Não, ó, gente, está tudo bem, eu sou bonzinho, entendeu? Eu não estou brigando com ninguém, mas o Alcolumbre teve que levar uma bela solapada no Supremo Tribunal Federal, né? Os ministros chamaram ele aqui, ó, no ouvidinho, disse, lembra daquelas coisinhas erradas que você faz? Pois vai entrar na pauta dos julgamentos. É o Brasil, lamentavelmente, meu caro Adalberto, é o Brasil. Ou seja, ele já disse que ele agora não quer mais ser noticiário com as pautas bombas, que nos colocaria mais uma dívida por 10 anos, a cada ano 2 bilhões para agradar um segmento que, me parece, tem acordo. Ele ficou sem a cadeira do Supremo Tribunal Federal, né? E me parece que
ficou com a obrigação de ficar miudinho, caladinho, bonitinho, meu caro Adalberto. É isso aí, né? Quem tem rabo de palha que se segure, Felipe Clã. E é preciso muita saúde mental, né? Olha, ontem terminou, né? Assim, que nunca termina, né? O mês do alerta à saúde mental dos homens. Eu quero dizer a você o seguinte, Adalberto, converse, né? Converse com você mesmo, olhe para o lado, olhe dentro da sua casa, olhe no trabalho, né? Olhe na sua convivência, da mais simples, né? Pergunte para as pessoas se as pessoas estão bem, se pode fazer alguma coisa, mas também não esqueça de perguntar para você mesmo se você tem condição de ajudar alguém, porque, infelizmente, a cada 40 minutos uma pessoa se suicida. E, mais do que nunca, principalmente com essa polarização, né, política, o Brasil se tornou um país referência, olha que horror que eu estou dizendo, referência em suicídio. Cuide de você, cuide das pessoas que estão em volta. Não existe um mês para cuidar da saúde mental, nem para homem, nem para mulheres, nem para criança, nem para idosos. Todos os dias nós precisamos cuidar das pessoas, meu caro Adalberto Mayra e Borges. É isso aí, Felipe. Saúde mental em primeiro lugar. Felipe, a gente espera você amanhã com mais análise política aqui no Jornal Rádio Universidade. Muito obrigado e um bom dia. Bom dia. E a gente volta daqui a pouquinho, Mayra Nogueira, trazendo Paulo Pellegrini, né? Boletim da Copa. Um boletim.